Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco do resto do mundo, depois de ter falado nos Estados Unidos e na Europa, como será o resto do mundo em 2024, desde logo, o que é que lhe parece que serão as guerras? Haverá um fim à guerra, como o embaixador costuma dizer, e penso que muito bem, a guerra no Médio Oriente não é para acabar, porque há décadas que existe e, portanto, não é suposto vir a acabar nem em 2024, nem provavelmente em 2034, mas a guerra na Ucrânia, aparentemente, de repente, parece que pode ter um fim à vista. Como é que vê todas estas questões, embaixador? Ora, temos que olhar para isto, para já, à luz de um parceiro de que não falámos e que não é irrelevante para isso, para o tal resto do mundo, que é a China. Certo, A China é um poder que se veio a reforçar nos últimos anos, que no plano interno conseguiu uma unidade, ou reforçou essa mesma unidade, através da reeleição de Xi Jinping, eh, eu diria para sempre, porque estas coisas, nos países autocráticos, estas coisas são assim. E a China tem vindo, ao longo dos últimos 2 anos, em primeiro lugar, a mostrar-se o poder, digamos, alternativo aos Estados Unidos para grande parte do mundo, mas também muito relevante naquilo que foi a questão da atitude russa no quadro da guerra da Ucrânia. Isto é, a China foi chamada pela Rússia como um parceiro para não a deixar isolar totalmente, mas de certa maneira, no plano hoje do comportamento internacional, a China meteu a Rússia ao bolso. E a Rússia hoje não tem, no plano da expressão externa, independentemente de toda a coreografia e retórica que a Rússia possa ter, e os últimos discursos do Sr. Putin dando o ar de que está tudo normal, vão nesse sentido, mas a China é verdadeiramente o outro poder. É o outro poder, embora, e esta também é uma questão que se verificou, que se constatou muito no ano passado, e veremos como é que ela se projeta no futuro, a China não consiga ainda, digamos, institucionalmente, garantir-se como o polo oposto aos Estados Unidos. Quero com isto dizer que, por exemplo, o seu papel nos BRICS, e ao ter sido a própria China a propor o alargamento dos BRICS a mais 6 países, não significa necessariamente que a China tutele esses países. O que a China está a criar, a procurar criar, subliminar ou expressamente, é uma espécie de mundo para além dos Estados Unidos. No sentido de que é possível uma alternativa aos Estados Unidos. Falava-se do Banco dos BRICS, falava-se da utilização cada vez menor do dólar, fala-se de um isolamento dos Estados Unidos, que teve lugar, em particular agora com a questão de Palestina. Os Estados Unidos, politicamente, pagaram muito a atitude de apoio total a Israel que estão a dar nesta guerra, e isso é muito visível nas resoluções das Nações Unidas, em que os Estados Unidos estão praticamente sozinhos, com umas ilhas do Pacífico e com Israel, naturalmente, o que significa que os Estados Unidos estão a pagar um preço grande pela questão de Israel, mas nunca deixarão de o pagar, porque isto faz parte da matriz internacional dos Estados Unidos. E, portanto, o que é que se vai passar no mundo em 2024? Nós não somos nem maias nem zandingas, e normalmente eu costumo dizer que os factos têm muito maior imaginação do que os homens, e as coisas exatamente. a gente a pensar. E, portanto, o que provavelmente vai acontecer é um reforço do poder chinês no quadro internacional, com o susto que isto continuará a provocar nos aliados dos ocidentais na Ásia, nomeadamente o Japão, a Austrália, as Filipinas, de certa maneira também a Índia, que é um contraponto importante. A Índia passou este ano a ser o país mais populoso do que a China, digamos, a Índia tem uma política externa também relativamente crítica face ao Ocidente, mas também dependente do Ocidente. E, por outro lado, de certa maneira ligada à China, mas também com alguma conflitualidade com a China. Portanto, o que significa que aquele chamado Sul global, que alguns nos procuram vender, não existe na realidade. Está bastante partido, não é tão global como isso. Mas para o ano nós deveremos ver a China a continuar a fazer o seu avanço, veremos em que medida o fará numa espécie de
eu diria, interlocução crítica com os Estados Unidos. Nos últimos tempos tivemos aproximações, as reuniões de Biden com Xi Jinping foram importantes, as reuniões que o novo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês fez com Anthony Blinken foram importantes, e até o Conselho de Segurança Nacional, Jack Sullivan, teve com o seu homólogo chinês reuniões. Há a ideia, como aliás aconteceu durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, que os dois grandes poderes têm que falar entre si e que precisam de ter uma hotline, um número de telefone rápido para as crises. E dá a ideia que isso está a construir. Veremos também, se Trump ganhar as eleições, o que é que poderá acontecer. Mas, portanto, o mundo está, nesse aspecto, ligado a esta polarização internacional, que até agora tem uma dimensão que nós falamos pouco, porque normalmente sublinhamos a dimensão da natureza política, mas é uma dimensão de natureza económica. Há uma competição internacional entre a China e os Estados Unidos que determina isto. E não foi por acaso que Trump, quando chegou ao poder, se lembrar bem, fez, digamos, tomou medidas de natureza protecionista em relação à indústria americana que Joe Biden não desmantelou. Claro. O que significa que há uma transversalidade das preocupações americanas entre os democratas entre republicanos e democratas. E por isso mesmo o próximo ano vai ser um pouco isso. Vamos ver em que medida os BRICS, que vão cair institucionalmente nas mãos do Brasil durante algum tempo, o Brasil vai ficar debaixo dos focos e Lula vai procurar aproveitar isso, quer como presidente rotativo dos BRICS, quer no quadro das suas novas responsabilidades no tocante às questões ambientais. O Brasil vai ficar debaixo do fogo, debaixo dos focos, e mais do que isto, vai ficar com a sua ambição, que é bastante grande em termos de afirmação internacional, muito expressa. Veremos em que medida é que o Brasil é capaz, porque nem sempre o foi capaz no passado, de medir-se, como se diz aqui na minha terra, em Vila Real, de enxergar-se relativamente à capacidade que tem de, com a sua dimensão, que é grande, mas que não é globalmente muito relevante ainda, ter uma capacidade de diálogo e de interlocução que o torne um parceiro, digamos, ao mesmo tempo confiável e ao mesmo tempo também respeitável no plano da sensatez das suas propostas. Exatamente com base nisso que acaba de dizer, embaixador, permita-me que lhe pergunte se acha que 2024 poderá ficar marcado por uma guerra, entre aspas, ideológica, digamos, e de posicionamento regional, exatamente entre o Brasil e a Argentina, que neste momento estão em pontos completamente opostos em termos exatamente ideológicos. António, a Argentina é um caso extremo de um exemplo de política liberal levada à loucura, ou pelo menos à insensatez. Eu sei que algumas pessoas poderão não estar de acordo com o que eu estou a dizer relativamente a isto, mas eu recordaria apenas, numa democracia sólida como é o Reino Unido, o que aconteceu com a senhora Liz Truss, que também chegou com um projeto, não digo de natureza idêntica, mas com um projeto liberal radical que lhe valeu ser, vamos utilizar uma expressão simples, corrida do poder rapidamente pelos seus pares dentro do próprio partido. O que está a acontecer na Argentina é uma aplicação de uma receita liberal quase teórica, com impactos da natureza social que estamos para ver, demissões na função pública, aumentos de preços, aumentos de impostos, e no fundo já o recuar relativamente a algumas das promessas que o próprio candidato tinha feito. O Brasil, em relação à Argentina, tem sempre uma atitude curiosa, aliás há livros sobre isso. A Argentina foi um grande poder à escala internacional nos anos 30 do século passado. A Argentina entrou depois numa ciclotimia de natureza política e económica, com crises financeiras, com crises políticas, com golpes de Estado militar, mas aí não foi muito diferente do resto da América Latina, e neste momento, digamos, precisa, de certa maneira, do Brasil, em particular, se as coisas correrem mal. Mas isto começou mal na relação com o Brasil, porque o
o presidente Milei, desde o início, teve uma atitude muito agressiva relativamente ao Brasil, e Lula não foi à sua posse, o que traduz uma mudança radical naquilo que costumava ser uma atenuação de tensões no quadro das relações internacionais na América Latina nestas ocasiões. Veremos o que vai acontecer, mas acho que o Brasil precisamente tem aqui uma boa oportunidade de, perante o mundo, mostrar que é uma sólida democracia, que o é, um país democrático que o é, com o período de Bolsonaro foi o que foi, naquilo que foram os atentados à democracia. Não há mais pequena dúvida que Lula é um líder que, apesar de poder aqui ou ali desgostar alguns parceiros, é incontestavelmente um líder democrático e que procura levar o país numa linha democrática, e mais do que isso, tem uma ambição de colocar o Brasil como um pilar democrático no Sul. Às vezes essa ambição cega um bocadinho a política brasileira e pode parecer desproporcionada, mas de todo modo acho que o Brasil vai ter aqui um momento importante, e mais do que isso, até pode vir a ser útil à Argentina no futuro. A Muito Argentina é bem. essa, que vale a pena dizer, entrou para os BRICS, agora terá recuado, Exato. mas não deixará de ter uma determinante, é que os países dependem muito da sua geografia, do seu comércio externo, e o seu comércio externo não se inventa de um dia para o outro. E as dependências que a Argentina tem no plano internacional não são substituíveis noutros quadros. E tendo em conta que neste momento ficou entre parênteses por muito tempo o acordo UE-Mercosul, para o qual o Brasil fez muito, para o qual Portugal também fez muito, neste momento estamos num tempo novo, digamos, para a Argentina, e vamos ver em que medida é que a Argentina está, digamos, à altura desse desafio. Claro. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui com a expectativa, esta é a minha antecipação para 2024, na expectativa de que um programa chamado A Arte da Guerra continuará a fazer todo sentido ao longo do ano que vem, não lhe parece, embaixador? Com tantas mudanças que há no plano da comunicação social portuguesa, nós somos um pilar de estabilidade, António. Exatamente. Obrigado. Aproveito também para deixar votos de um bom ano de 2024, na medida do possível, a todos os que nos acompanham e que continuarão a podê-lo fazer nos sites do Jornal Económico. Obrigado. Até ao próximo programa. Um Sim, bom diga ano aí, a embaixador. todos. Obrigado.